partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM, hoje é sábado, dia 22 de novembro de 2014. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos. Na reportagem especial da semana, vamos conhecer um pouco sobre a questão separatista da Catalunha e a relação com o time do Barcelona. O clube é uma forma de expressão política e é mais do que uma equipe, um time de futebol. Sabia que durante a ditadura de Franco, o presidente do Barcelona foi assassinado? E se a Catalunha se tornasse independente, por exemplo, como ficaria o campeonato e também a seleção da Espanha? Como é a abordagem da mídia local em relação a esse fato? Daqui a pouco vamos repercutir muito mais sobre este assunto. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Vamos começar com as manchetes do nosso time de comentaristas, iniciando com Tuca Américo e o seu registro, o seu destaque desta semana. Tuca, um abraço. Bem, saudações, amigos, ouvintes, amigos aqui da mesa. Bem, eu vou falar um pouco sobre o poderio, financeiro, econômico do Catar e o caixa que eles têm para financiar e patrocinar eventos esportivos nos próximos anos. Conosco também, Carlo Napolitano. E a sua manchete de hoje, Carlão? Eu vou voltar a falar sobre a panela de pressão, Guilherme. Mais um assunto colocado na mesa. Um assunto que realmente está repercutindo, principalmente porque Bauru, neste momento, é sede dos Jogos Abertos do Interior, Nessa edição 2014. E hoje, na mesa, temos a participação muito especial, aliás, do professor e doutor aqui da Unesp, professor Maximiliano Martim Vicente, ou simplesmente professor Max, Para quem tem um pouco mais de intimidade, ele que vem participar também e, claro, acrescentar muito à edição deste sábado do Observatório. Obrigado pela sua presença, um abraço para você, professor. É uma honra, é um prazer poder estar aqui, é um convite que me tocou mesmo. Bem, nós ouvintes estão percebendo que o Max tem um leve sotaque, que ele fala muito bem português, escreve melhor ainda, mas o Max é espanhol, Max? Então, Exato. Vamos lá, chamada geral. De que região da Espanha que você vem e de que time você torce lá na Espanha? Bom, modéstia à parte, eu venho da região de onde nasceu a Espanha, Que se diz Espanha porque teve a minha região, é a região de Leão. Leão onde se começa a reconquista dos árabes, A retomada do território dos árabes. E, em concreto, de uma cidade chamada Salamanca, que já desde a época dos romanos era um principal núcleo de trânsito entre o norte e o sul da Espanha. Temos uma ponte romana que data de algo em torno de 300, 400 anos aí, de restauração, enfim, uma coisa impressionante, uma cidade muito bonita, Mas, enfim, ficou para trás, E agora já é brasileiro. Eu sou brasileiro mesmo. E que time você torce, Max? Na Espanha, eu posso falar, no Brasil não, Por que não? Pode falar, mano. Pode falar. Não, o time que eu torço na Espanha, claro, inicialmente era o Salamanca, mas o Salamanca, por questões econômicas, não conseguiu sobreviver, não existe mais o time, Mas sempre torci pelo Rayo Vallecano porque teve uma relação muito estreita com o time. Eu morava muito próximo do estádio, E era mais do que uma paixão, era uma identidade muito grande com o time, que equivale mais ou menos, para ter uma noção, em termos do Brasil, seria um São Caetano, Mas o Brasil operário. Você não torce para São Caetano? Não, exatamente não, Eu torço pelo Corinthians, mas com um detalhe, eu torço pelo Corinthians quando todo mundo para de torcer, Aí eu torço. Tá certo. Posso falar uma coisa? O Max, eu sempre falo isso, o Max, não sei nem se ele gosta dessa minha menção, mas o Max foi meu professor de história no colegial. Na Fundação Educacional Raul Bauab em Jaú. Em Jaú. Tiago Pavini está em êxtase. Está aqui o Daqui nosso... a pouco vai participar conosco também o Tiago Pavini. E assim, foi por acaso, que a gente chegou nessa conclusão. Depois eu vim trabalhar com o Max, desde 2006 a gente trabalha junto aqui na Unesp. E aí, conversando assim...
nos corredores do departamento, falou, hoje eu vou para Jaú, tá? Você vai fazer o que em Jaú, Max? Vou lá numa festa, na fundação, tal, dos professores. Eu disse, Max, você foi meu professor. Aí caiu a ficha. Depois de uns 20 anos, mais ou menos. Quanto tempo no Brasil, professor Max? Desde 77, né? Desde 77, portanto, já há muito mais tempo de vida no Brasil do que propriamente na Espanha. Tá certo. Seja bem-vindo, Max. Eu que agradeço a oportunidade, um dos programas que eu não perco de jeito nenhum. Tá certo, obrigado. Feito jabá, continuamos. Obrigado pela audiência, né? Então, participando também, já vamos abordar aí a questão separatista da Catalunha e também a relação com o time do Barcelona. Tenho certeza que o professor Max vai nos contar boas histórias também a respeito deste tema. Mas vamos começar então aprofundando os nossos assuntos, né? Começando com o Tuca Américo, que vai falar um pouquinho a respeito do poderio econômico do Catar, é isso, Tuca? É verdade, né? Vamos começar pela notícia atual para recuperar um pouco o que aconteceu um pouco mais atrás. Em 2019, Doha, no Catar, vai sediar o Campeonato Mundial de Atletismo, certo? E tá uma polêmica no ar, porque eram 3 cidades que disputavam para sediar esse evento. Doha, no Catar, né? A cidade de Eugene, nos Estados Unidos, que é a Meca, é a capital norte-americana do atletismo, é onde tem os centros de excelência em atletismo nos Estados Unidos. E Barcelona também competia pela sede. O que aconteceu é que, no meio da discussão, vencido o prazo já para decidir, o Catar saca o talão de cheques e oferece 37 milhões de dólares, ou seja, quase 100 milhões de reais, de patrocínio para o evento até a data do evento. De patrocínio para a federação para poder realizar o evento. E o que acontece, né? O prefeito de Barcelona, Javier Trias, é isso, Max? Javier Trias? Que foi derrotado, ficou muito bravo, né? Porque ele falou, é impossível disputar com esse poderio econômico, né, proporcionado pelo Catar. Por que tudo isso? Volta um pouco a polêmica da realização da Copa de 2022 lá no Catar, né? Um senhor chamado Mohamed bin Hammam, que era um ex-alto dirigente lá do futebol do Catar, gastou 5 milhões de dólares distribuindo propina, 200 mil dólares, para 30 presidentes de associações de futebol africanas e mais ainda 1 milhão e 600 mil dólares para o ex-presidente da CONCACAF, Jack Warner. E nesse bolo todo, sobrou até para o Beckenbauer. Não sei se vocês lembram, um pouco antes da Copa, ele foi suspenso das atividades e nem veio para a Copa. O Milton Leite entrevistou o Beckenbauer no finalzinho da Copa, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ele participaria de um programa do Sport TV, dos campeões mundiais tal, e não ele veio. Participaria, mas como ele estava afastado, foi banido da FIFA. E substituíram, chamaram Lothar Matthaus, né? Isso, depois. Tal. Então veja, né? O poder desse país pequeno, deitado num trono imenso de petróleo, e o dinheiro que eles têm para investir nisso. Max, Barcelona fez lá uns Jogos Olímpicos em 92, que é referência pra gente, historicamente, um dos melhores jogos. Os mais bonitos, né? Um exemplo de legado, de mobilidade. Tudo que não aconteceu no Brasil, aconteceu em Barcelona. Legado arquitetônico, mobilidade, habitacional. O que você pensa disso, Max? Infelizmente é assim, né, Tuca? Hoje o dinheiro manda, né? Na Espanha temos um ditado que fala assim, poderoso cavaleiro é dom dinheiro, né? Que é mais ou menos o seguinte, né? A minha carta de apresentação é meu dinheiro, né? Sim. Eu Conde de Monte Cristo, né? Sim. E, de fato, né, diante desse poder econômico, né, numa crise mundial que nós estamos inseridos, não há nem o que pensar, vai para lá mesmo. Eles são capazes de transformar o verão no inverno. Né? Tuca, a própria FIFA anunciou essa semana que vai reabrir as investigações sobre a escolha do Catar como sede de 2022 e com certeza vai punir ali pelo menos aqueles que cometeram falso testemunho nas declarações, e parece que vai ser por esse aspecto que as pessoas vão ser condenadas
e não pelo recebimento de propina ou coisa parecida. E é um assunto tão polêmico que muita gente até pula uma Copa, né? Muita gente fala mais da Copa do Catar em 2022 do que propriamente a Copa da de 18, Rússia. Né? Da Rússia. Então, aí a gente já tem uma dimensão de como é polêmica realmente a escolha do Catar para ser sede aí. Faltam 8 anos para que isso aconteça, mas esse assunto Guilherme, é que lá na Rússia o Putin comprou todos os meios de comunicação, então não tem notícia. Não tocando no assunto, tá certo. A respeito ainda do Catar, mais alguma coisa a acrescentar, Tuca? Não, eu só... Me causa muito estranhamento, bem estranho, né? Mas é muito dinheiro mesmo. Como o Max falou, é o poderio do dinheiro que compra esses eventos. E quem tem o dinheiro leva mesmo, né? Não importa o fuso horário, a estrutura eles vão ter, porque eles têm dinheiro para proporcionar isso mesmo, né? Mas eu acho complicado não o direito de sediar, que é legítimo, mas o como se obtém o direito de sediar. Tendo a verba, né, o resto fica tudo em segundo plano, dá sempre um jeitinho, né? Por isso que o Catar tem recebido aí, vem sendo referência para disputas e virando realmente uma praça esportiva. Você está sintonizado no Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM em 105,7. Agora vamos falar do ginásio Panela de Pressão, que foi adotado aí pelo Carlão Napolitano nas últimas semanas, mas que é um tema muito importante porque realmente tem ganhado destaque a cada dia que passa, né? Não só a panela de pressão, mas também aí esse novo cenário, essa nova arena que está por vir para a cidade de Bauru, né, Carlão? Só antes do Carlão começar a comentar, né, Carlão? É importante, a gente até brincou aqui com a questão da peneira de pressão, que é uma brincadeira, mas a gente tem que entender também que essa possibilidade de se ter uma nova arena na cidade não quer dizer que a gente deva esquecer com certeza, a panela de pressão que é um exemplo lindo da cidade, né? Sim, e é justamente isso que eu queria comentar. Nós comentamos aqui na semana passada sobre as goteiras da panela de pressão, os apagões da panela de pressão, e um ouvinte do programa, o Fábio Palota, mandou um e-mail para o nosso diretor, para o Fábio Fleury, falando sobre isso, né? E até colocando que nós batemos muito forte na panela de pressão. E o Fábio Palotto, nosso ouvinte, deixou aqui algumas informações, nos deu algumas informações que eu acho que é interessante compartilhar com os ouvintes e com vocês. Que esse projeto da panela de pressão do ginásio, ele foi um projeto da década de 50, da década de 1950, aí o projetista, o arquiteto que projetou e executou é chamado Ícaro de Castro Melo, que foi um projeto, inclusive, elogiado e festejado por revistas de arquitetura, né? Aí ele questiona aqui a nossa crítica, os nossos comentários. Não é um problema específico da panela de pressão, mas sim um problema específico da falta de manutenção claro. dela, não é? Na preservação do patrimônio. Na preservação do patrimônio. Quer dizer, se há um reconhecimento aqui dessa qualidade arquitetônica do panela de pressão, a gente deve comentar e deve trazer aqui para os nossos ouvintes. Ninguém aqui é contra a panela de pressão, evidentemente, até porque muitos momentos da minha infância, inclusive, passei ali dentro da panela de pressão, com conquistas do Bauru Basquete na época, como Tilibra Copimax, sendo campeão brasileiro. É um local bacana para a gente frequentar, mas eu tenho vários amigos, vários conhecidos que questionam e reclamam justamente dessa falta de manutenção, e é aí que a gente bate na tecla. Sim. Nada contra a panela, tudo contra a falta de manutenção, ao sucateamento aí que atravessa o ginásio esportivo hoje, que recebe os principais eventos, né, de Bauru. E o ouvinte, o Fábio Palota, que é um historiador, como o nosso convidado especial aqui, o Max, ele até deu uma informação que esse arquiteto Ícaro de Castro Melo, ele foi um atleta de alto rendimento em salto e altura. E salto e altura é distância. Ele participou, inclusive, das Olimpíadas de 1936, sediado em Berlim. Então ele foi um arquiteto, um esportista, e que fez esse projeto que foi referência nesse período histórico. O Zeca Marques, o nosso outro membro da mesa que está ausente, participando de um evento acadêmico em Natal, ele até comentou via Facebook aqui do grupo que o nome do Ícaro de Castro Melo dá nome à pista de atletismo do complexo ali do Ibirapuera. Então é uma pessoa que teve uma relevância na sua área de atuação na arquitetura e também aí no ambiente esportivo. Deixa aqui dar alguns exemplos do que o Castro Melo projetou, né, Carlão?
Ele projetou os ginásios de Fortaleza, o Paulo Sarasate, o de Recife, Geraldo Magalhães, e o de Brasília, o Nilson... Nilson Naves? É Nilson Nelson. Nilson Nelson, que é o estádio de Brasília, lá, um ginásio de esportes. Que recebe grandes eventos, né, o Nilson E Nelson. também o projeto do estádio Mané Garrincha em Brasília também foi projeto dele. Então agradecer aqui o ouvinte, o historiador Fábio Palota, por esses comentários, essas observações. Eu acho que é interessante divulgar para todo mundo. E também falar sobre o panela de pressão, que além de sediar os jogos regionais, Guilherme, ele vai sediar também o Final Four. Sim. Do Campeonato Sul-Americano. Esta semana agora que entra, assim, né? Talvez um campeonato desse mereceria um ambiente melhor, mais adequado, com cadeiras, com poltronas, sei lá, e não um concretão duro que a gente senta lá nas arquibancadas. É isso que a gente reclama. Talvez, se fosse possível, melhorar. E não só isso, né, Carlão? Não só a respeito da falta de manutenção, quando a gente toca no assunto panela de pressão, a gente fala também que Bauru merece hoje, até pelo momento que o basquete atravessa e outros esportes que vão crescer nos próximos anos, eu acredito que isso aconteça com o vôlei, acredito que isso também aconteça com o próprio futsal, Bauru merece um espaço maior. A gente disse há 2 semanas atrás aqui, até exemplificou a final do Campeonato Paulista de Basquete no jogo Bauru e Limeira, quantos torcedores que ficaram de fora, que acompanharam boa parte do campeonato, mas que de repente, naquele dia, naquele momento, não poderia comprar o ingresso, estava trabalhando, estava viajando e não conseguiu acompanhar no ginásio a decisão do Campeonato Paulista, né? Então, se ao invés de 2.000 lugares a gente tivesse aqui em Bauru um ginásio com capacidade para 5, 6, 7 mil pessoas, eu acho que estaria de bom tamanho para o momento que atravessa o esporte na cidade hoje. E até agora recebendo os Jogos Abertos do interior, tantas competições importantes, né? Então, não só o lado da manutenção, mas o lado de que Bauru merece hoje ter um ginásio amplo, um ginásio maior para receber aí mais torcedores e até para aumentar esse projeto também do Bauru Basquete. O elenco melhorou, vem realmente a cada ano investindo mais nas categorias de base e com certeza chama mais gente para acompanhar de perto. E a panela de pressão hoje, assim como o ginásio da Luso ficou pequeno para 3, 4 anos atrás, quando o Bauru começou a engatinhar nessa volta do basquete, agora a panela de pressão também está ficando com espaço limitado e eu tenho certeza que não vai ter espaço essa semana que vai entrar agora, que a gente vai ter a decisão do Sul-Americano, não vai ter espaço para quem quer assistir. Vai ter muita gente que não vai conseguir ingresso e que gostaria de acompanhar a final do Sul-Americano. Um campeonato internacional decidido em Bauru, eu acho que é inédito. Claro, e Bauru, que foi vice-campeão em 1999, perdendo para o Vasco da Gama, foi 3º lugar no Sul-Americano em 2002 e também no ano passado, quando derrotou o Boca Juniors da Argentina na decisão pelo 3º lugar, e tem a chance de vencer nessa semana que entra pela primeira vez um título internacional, né? Ser campeão sul-americano. Então, imagina só, se a gente tivesse em Bauru hoje um ginásio com capacidade para 5 mil pessoas, se não ia lotar. Evidentemente que iria lotar. Mas esse é outro assunto, outro tema, outro ponto que a gente sempre toca. Nada contra a panela de pressão, mas Bauru merece nesse momento, pelo cenário esportivo atual, um ginásio amplo, um ginásio um pouco mais moderno. Como disse o nosso ouvinte aqui, o Fábio Palota, no e-mail que ele encaminhou para o Fábio Fleury, que talvez via observatório a gente possa até convencer os patrocinadores, ou levar essas informações para os patrocinadores para que eles olhem com mais cuidado para o painel de pressão e reformem ou restaurem, sei lá, adequem o painel de pressão, que é uma joia rara, segundo esse nosso ouvinte. Evidentemente, né? E fica a nossa expectativa para que Bauru faça, inclusive já que a gente tocou no assunto panela de pressão e hoje está diretamente ligado ao basquete, fica a nossa expectativa para que a equipe bauruense possa ter um bom desempenho aí nessa fase final. Vai enfrentar a equipe do Malvin, do Uruguai, na terça-feira. Teremos também o jogo de abertura dessa fase semifinal, que vai ser entre Mogi das Cruzes e Boca Juniors. Então, os dois vencedores se enfrentam na quinta-feira da próxima semana, e até dentro da próxima edição, né, do Observatório do Esporte, já vamos conhecer aí o campeão da Sul-Americana, e a gente torce para que seja a equipe de Bauru.
Guilherme, claro, vamos torcer pro time de Bauru, só espero que não tenha alguns apagões aí, alguns quartos das partidas que acaba levando muitos pontos e fazendo pouco. O que também não é raro, né? Não é raro no time de Bauru. Mas aí, fazendo uma pesquisa até de curiosidade sobre o nome panela de pressão, vindo pro programa hoje, eu digitei lá no famoso Google o nome panela de pressão e apareceu uma notícia que me deixou triste sobre o panela. E aí entrando na área do direito, que é a minha atuação, que o panela de pressão foi penhorado por dívidas do Noroeste relacionadas aos jogadores de futebol e que o Noroeste não pagou os direitos trabalhistas, e uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região penhorou o ginásio, né, que é um patrimônio do Noroeste e que está alugado, cedido, emprestado para a Prefeitura desde, se não me falha a memória, 2012. Então é uma notícia triste aí também, além das goteiras, né, além dos apagões dos jogos, também aí a penhora do panela de pressão, como diria aquele locutor de futebol, que fase, né, do panela de pressão. Realmente, que fase do Noroeste, né, interferindo diretamente até nos seus bens, um dos bens mais preciosos, né? Claro que a gente, quando pensa num bem precioso de um time de futebol, a gente lembra da torcida e também da sua sede, faz parte ali daquele complexo Alfredo de Castilho, podemos dizer assim, né? E infelizmente essa disputa ainda vai longe, porque o Noroeste ele entrou numa crise tão grande nos últimos anos, né, com tantos jogadores acionando a justiça para receber os seus direitos e até levando mais dinheiro, né, porque evidentemente o pedido desses atletas que passaram por Bauru, eles são maiores, né, em determinados momentos. A gente vê alguns jogadores que passaram pelo Noroeste, mal jogaram, né, fizeram parte do grupo, levando muita grana, mas também fruto da incompetência de quem não soube administrar o Noroeste depois da saída do Damião Garcia, né? Depois que a família Garcia saiu, o Anis Buzalaf ainda tentou, né, na presidência, junto com os irmãos Rino, a família Rino, né, que também esteve envolvida nesse pós-Damião Garcia, mas a coisa acabou indo para um caminho terrível. Esse ano o Emílio Brumati esteve à frente, continua inclusive, né, à frente do Esporte Clube Noroeste, mas é terrível o cenário e a gente torce para que o Noroeste possa ressurgir, assim como outros clubes do interior, e que não atravesse esse tipo de problema, que é muito chato a gente falar aqui que o Noroeste está perdendo na justiça um ginásio como a panela de pressão. Vamos então à matéria especial da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A Catalunha, comunidade autônoma situada a nordeste da Península Ibérica, vem tomando conta dos noticiários nos últimos dias. Em uma consulta popular informal que ocorreu no último dia 9, mais de 80% dos votantes mostraram ser a favor da independência da região. Vale lembrar que apenas 2 milhões compareceram à votação numa região com cerca de 7 milhões e meio de habitantes. A região que abriga o Futebol Clube Barcelona vem lutando pela sua independência do governo central há muito tempo, e o time azul-grená sempre foi um forte aliado. Durante a Guerra Civil Espanhola, que culminou numa ditadura de 30 anos do general Francisco Franco, o Barcelona, como reflexo da região, sofreu muito. O correspondente do jornal Diário Esporte no Brasil, Marcelo Beckler, explica o que aconteceu na Guerra Civil. Mas a relação com a Catalunha veio muito em função do que aconteceu a partir de 1930, quando teve a Guerra Civil Espanhola, que o Barcelona era basicamente uma região que era a favor da República, né, e não da monarquia, e os dirigentes do Barcelona também. Então, claro que já existia uma relação entre Barcelona e Catalunha, mas se tornou mais forte a partir do momento que o presidente do Barcelona naquela época, o Josep Sunyol, ele foi morto pela Guarda Civil Espanhola e a partir daí o clube passou a ter uma relação muito forte, porque ele foi morto defendendo ali o que ele acreditava ser, como presidente do Barcelona, mas o que ele acreditava ser os interesses da região da Catalunha, da região de Barcelona. Então,
a relação começou a ficar muito forte a partir dali. A interferência no futebol do Barcelona durante a ditadura do general Franco era corriqueira. Houve episódio em que generais entraram em campo obrigando o clube catalão a ser derrotado pelo Real Madrid. Interferências em assuntos internos ao clube também aconteciam, como diz Marcelo. A contratação do Di Stéfano pelo Barcelona e pelo Real Madrid, que depois acabou indo jogar no Real Madrid porque o Franco interviu e disse que o Barcelona deveria sair da jogada. Então, enfim, a relação futebolística sempre foi atrapalhada pela ditadura espanhola. E a relação pessoal é porque as pessoas da cidade viam no Barcelona uma forma de ter ali alguém para defender os seus interesses e de fazer eco por aquilo e de ser sempre um foco de resistência muito forte. Tanto que o Barcelona construiu o Camp Nou durante a ditadura, ele ficou pronto em 1957, no auge da ditadura franquista, e era o ponto da Catalunha que era permitido falar o catalão. Até nas escolas ele foi proibido durante algum tempo. O clube se torna uma ilha de catalanismo na Espanha, reforçando a sua identidade com a população local. Quem explica isso é o historiador da Universidade de São Paulo, Víctor de Leonardo Fígols. O Barcelona se torna um lugar de identificação. Franco também proibiu a língua catalã de ser falada em espaços públicos. O único lugar que era falado era dentro dos estádios. No caso, o estádio do Barcelona. Franco, por exemplo, criou medidas para regulamentar todo o esporte, desde a mudança do campeonato da Copa do Rei para a Copa Generalíssimo, até a mudança do nome do Barcelona. Futebol Clube Barcelona, em inglês, foi escrito Clube de Futebol Barcelona, em castelhano. O escudo do Barcelona tinha a bandeira da Catalunha e foi retirado para colocar a bandeira da Espanha. Isso só foi voltar depois do fim da ditadura. Então, esses momentos de crise política, o clube se aproxima com a identidade catalã. Muitos dirigentes reforçaram a identidade catalã do clube, como Narcís de Carreras, que criou a frase "Barcelona é mais que um clube". A frase acabou virando um slogan da equipe. Durante a comemoração do centenário do clube, da década de 90, houve mais comemorações cívicas catalãs do que comemorações para o próprio Barcelona. A partir do ano de 2010, a torcida inicia uma nova forma de manifestação, cantando gritos de independência sempre aos 17 minutos e 14 segundos de jogo. Isso é uma clara referência ao ano de 1714, quando um levante separatista catalão foi sufocado pelo governo de Bourbon durante a Guerra da Secessão. Além disso, jogadores símbolos dos últimos anos reforçam essa identidade, como exemplifica Víctor Fígols. O Guardiola assume o comando técnico do Barcelona em 2009, porque o Guardiola ele veio da base do Barcelona, ele é catalão, ele defende a Catalunha independente, então ele começa a usar os jogadores da base, principalmente jogadores catalães. Um pouquinho antes, em 98, a gente tem dois jogadores símbolos de um catalanismo começando a jogar profissionalmente pelo clube, que é o Carlos Puyol e o Xavi Hernández. São os dois que o clube segura no final da década de 90, não vende para nenhum outro clube, e que ganham notoriedade nos anos 2000 como os símbolos de uma identidade catalã. Tiago Arantes é correspondente da ESPN na Espanha e conta que é preciso estar preparado para cobrir o Barcelona. Todos os comunicados do estádio são em catalão, no Camp Nou são em catalão, todos os comunicados internos do clube, os assessores do clube entre eles falam catalão, que é uma forma que eles têm aqui de reforçar essa identidade catalã. Apesar de não existir uma posição oficial pró-Catalunha atualmente, o Barcelona possui uma cultura e identidade totalmente ligada à causa catalã. O Barcelona ele foi, durante muito tempo, uma das ilhas do catalanismo, desse movimento pró-Catalunha na época do Franco, que foi uma época em que o general Franco governou aqui a Espanha, e ele, de uma forma impositiva, né, ele baniu o catalão das escolas, por exemplo, enfim. E o Barcelona era uma maneira que os catalães utilizavam o estádio e o clube, enfim, para girar em torno disso. Oficialmente, o clube não se posiciona na questão independentista, mas isso até eu fiz uma entrevista com o presidente do Barcelona em março desse ano, logo depois que ele assumiu, meses depois dele assumir o cargo, o José Maria Bartomeu, e ele disse que o clube não se posiciona e não se posicionaria nessa questão independentista, mas ele também disse que o clube é extremamente ligado às origens catalãs, enfim, por mais que não se pronuncie oficialmente, o Barcelona é um clube muito ligado, sim,
a cultura e a identidade da Catalunha. Para Marcelo Beckler, os jornais espanhóis não possuem um posicionamento forte em relação a apoiar ou ser contra a independência da Catalunha. Porém, existe uma diferença entre a abordagem dos jornais de Barcelona e dos jornais de Madrid. Tiago Arantes fala como funciona essa abordagem. É no tratamento que eles dão à questão, né? Os jornais de Barcelona, sempre que se referem a esse tema, referem-se ao tema como falando da vontade do povo catalão de ser independente, falando em que no futuro isso pode acontecer, enfim, alguns deles já em outros momentos, não agora, mas em outros momentos já pleitearam quais seriam as opções do Barcelona para um futuro fora da Liga Espanhola ou com a Catalunha independente, como ficariam as coisas. E os jornais de Madrid tratam de uma forma mais estéril, assim, eles não entram muito nessa questão e tentam ver isso de uma forma mais distanciada. Pegando como exemplo o El País, maior jornal em circulação da Espanha, Tiago disse como é o tratamento dado à questão separatista. No dia da consulta, o El País, que é o maior jornal aqui da Espanha, ele tem uma página em catalão e uma página em castelhano, em espanhol. Na página em catalão ele estava com a aspa, uma declaração do presidente da Catalunha, do Artur Mas, dizendo que a consulta era a forma, era o começo de uma nova era para a Catalunha, algo assim. E na página em espanhol, na versão espanhola, estava escrito, o título era Uma Consulta Inútil. Então, assim, são duas formas muito diferentes, dentro do próprio jornal, nesse caso, de ver toda a situação. Já os jornais de Barcelona tentam relacionar a questão com celebridades e jogadores do clube. Ganharam destaque a vinda de Guardiola da Alemanha apenas para o referendo e os jogadores que foram votar. Mas Tiago diz que esperava uma cobertura maior dos jornais locais. Não foi capa durante 2, 3 dias do Mundo Deportivo ou do Sport, que é outro jornal daqui, a questão independentista. Ganharam sim espaço dentro dos jornais e tal, mas eles tentam relacionar isso sempre, a votação no caso, né, com os jogadores do Barcelona e com celebridades do Barcelona, enfim, ligadas ao Barcelona. O fato da globalização do Barcelona no meio futebolístico e o grande número de torcedores que ele possui fez com que a questão separatista catalã ganhasse maior destaque no mundo. Marcelo Beckler compara a repercussão da Catalunha com outros movimentos separatistas pelo mundo. Teve recentemente na Escócia também, né? E os escoceses puderam votar, coisa que os catalães não podem, para se separar ou não do Reino Unido. E acho que foi menos falado aqui, talvez até por essa questão futebolística nossa abranger tudo. E o Futebol Clube Barcelona é importante por conta disso, né? De conseguir dar uma dimensão para as coisas de Barcelona e da Catalunha que na Escócia, por exemplo, não teve, que Hong Kong agora que tenta fazer a mesma coisa com a China e que os países do leste europeu não tiveram. Eu vejo uma repercussão muito maior do que acontece na Catalunha do que o que aconteceu, por exemplo, na Escócia, que foi uma coisa bastante parecida e que se passou há poucos meses. Com uma possível separação da Catalunha, Marcelo afirma que o mmaior prejudicado seria a seleção espanhola. Se existisse uma seleção catalã que joga hoje uma vez por ano uma partida amistosa para dizer que ela existe, mas se ela existisse em reconhecimento da FIFA, por exemplo, eu acho que essa seleção teria os seus jogadores atuando por ela e não pela Espanha. Caso do Busquets, do Puyol, do Xavi, o Guardiola mesmo diz que, por mais que tenha defendido a seleção da Espanha, que Catalunha não é Espanha, acho que esses atletas mais identificados e a partir daí todos os outros defenderiam a seleção catalã e não a seleção espanhola. Já Tiago Arantes diz que o campeonato perderia muito e fala que mesmo com uma separação da Catalunha, a tendência é de que o Barcelona continue disputando o campeonato espanhol. Eu vejo muito difícil o Barcelona jogando um campeonato catalão de 8 times, lá com o Espanhol, com o Girona, com o Llobregat, com o San Andreu, entendeu? Que são times de segunda, terceira divisão, Sabadell, são times irrelevantes, né? O Espanhol não, mas os outros são times irrelevantes demais e que não fariam sentido para o próprio investimento do Barcelona. O Barcelona não ia manter o elenco com Suárez, Neymar e Messi para jogar contra o San Andreu num campo de 3 mil pessoas numa terça-feira à noite, entendeu? A tendência é que o Barcelona fique na Liga Espanhola, mesmo a Catalunha se separando da Espanha. Antes do nosso debate já tradicional, começando pelos agradecimentos, ao historiador da USP, o Victor Figous, e também aos jornalistas, o Marcelo Beckler, que é correspondente do Diário Sport no Brasil, e também ao Tiago Arantes, correspondente da ESPN. Para começar esse nosso bate-papo, claro que
Vamos continuar com as presenças aqui do Carlão Napolitano, também do Tuca. Nosso convidado especial hoje, professor Max, também está por aqui e vai acrescentar muito a respeito desse tema, mas começando com os alunos que produziram, né, a matéria desta semana. E o Tiago Pavini está por aqui, também o Heitor Facini. Ô Tiago, como vocês observaram durante a produção essa relação aí futebol e política? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. É bem bacana mesmo essa relação do futebol, porque muita gente pensa que o futebol é apenas um esporte, mas na verdade ele tem uma carga cultural muito grande, né, que dá para ser explorada. A gente vê que o futebol, olhando por esse caso do Barcelona, é uma manifestação cultural muito grande, muito importante para o povo catalão. E às vezes a gente vê, por exemplo, um clássico da grandeza do Real Madrid e Barcelona, às vezes eu penso que ele é reduzido apenas a um jogo entre personagens, entre Messi e Cristiano Ronaldo, que estão no auge. Quando na verdade o jogo mesmo, a questão cultural do jogo é deixado em segundo plano. Eu acho que tem que ser explorado mais esse aspecto, que tem toda uma carga cultural, esse embate entre Barcelona e Real Madrid. Então a gente vê aí que o futebol tem essa importância. Não é apenas utilizado como uma política de pão e circo, como muitos comentam. Então, recentemente a gente fez uma matéria sobre a relação do futebol e ditadura aqui no Brasil. O Heitor vai falar um pouquinho mais, mas a gente notou que o futebol era extremamente utilizado pela ditadura como uma plataforma para fazer propaganda do regime político, né? Então a gente tem que analisar certinho o futebol como uma manifestação cultural também. Gostaria de chamar a atenção também para um aspecto. Nós fizemos um exercício de futurologia com os nossos entrevistados, analisando com a possível separação da independência da Catalunha e uma saída do Barcelona do Campeonato Espanhol. Que, na verdade, realmente o campeonato perderia em muito com a saída do Barcelona, porque, na verdade, o Campeonato Espanhol é um time de 2 times apenas, né? Real Madrid e Barcelona. Se saísse o Barcelona, então ficaria um campeonato totalmente monótono. E, para fechar minha fala, mais uma questão cultural. A gente andou pesquisando aqui nos bastidores, quando o Marcelo disse sobre a construção do Camp Nou, o estádio do Real Madrid também tem uma carga histórica, né? Na verdade, o Santiago Bernabéu foi um personagem do Real Madrid, ele foi um ex-atleta, ex-presidente, mas antes disso ele foi um soldado que lutou ao lado das tropas franquistas, né? Então, os próprios 2 estádios possuem essa carga cultural muito importante que a gente deve levar em consideração. Tiago, antes do Heitor fazer os comentários dele, eu queria também dizer que eu achei interessante vocês terem colocado essa questão da futurologia, que foi uma observação que eu fiz na semana passada quando pensamos essa pauta, né, que era uma curiosidade minha, como ficaria um campeonato espanhol, como ficaria a seleção espanhola. E eu acho que o entrevistado, se não me engano, foi o Marcelo, ele mencionou isso, os times que o Barcelona teria que enfrentar num eventual campeonato catalão, ou um campeonato espanhol com um time único, né, com exceção aí esporádica de um time que consegue vencer essa barreira, como no ano passado, ou melhor, neste ano, né, o próprio Atlético de Madrid, que foi o campeão. Então acho que ficou interessante essa observação para o ouvinte ter uma ideia de como ficaria um eventual campeonato catalão e um campeonato espanhol com essa divisão. O professor Carlão Napolitano, só para falar, a gente acabou nem colocando na matéria, porque senão ia ficar muito extenso, mas eles deram algumas sugestões, já até algumas formas que alguns jornais esportivos falaram que se por acaso o Barcelona realmente saísse da Liga Espanhola. Falam-se, a sugestão mais comentada foi uma possível união do Barcelona com a Liga Francesa. A Catalunha faz fronteira com a França, então seria uma distância muito grande. E a Liga Francesa, ela aceita times de outros países, outros territórios independentes, como por exemplo o Mônaco, do Principado de Mônaco. Já a Liga Espanhola, ela não aceita isso. Tem os times de Andorra que participam, mas são todos times amadores, não são times profissionais que participam de lá. E para comentar um pouco mais sobre a matéria, ela me lembrou bastante a matéria que a gente fez nesse ano mesmo, que é sobre a relação do futebol e da ditadura no Brasil. A Espanha também sofreu uma ditadura de um tempo bem grande, foi durante 30 anos, foi de 30, 40 anos, eu não lembro ao certo período que quando eu li para fazer a matéria, e o professor Max pode me corrigir melhor. O professor Max está atento por aqui. A Guerra Civil começou em 1936 e Franco, graças a Deus, faleceu em 1978. Muito obrigado, professor. E
dá para fazer uma boa relação, porque assim como Barcelona foi uma ilha de catalanismo dentro da Catalunha, a gente teve essas ilhas lutando contra o regime aqui no Brasil, como muitos entrevistados que a gente teve. Talvez não teve a força que o Barcelona teve nessa luta na ditadura da Espanha, porque aqui a gente entrevistou casos mais esporádicos, como por exemplo o Afonsinho, o Vladimir com a democracia corintiana, o Reinaldo no Atlético Mineiro. São muitos casos esporádicos que a gente conseguiu lembrar. E é muito interessante, reiterando o que o Thiago falou, dessa relação do futebol ser muito mais do que o simples esporte jogado no campo. É uma carga histórica muito maior. Não é Real Madrid e Barcelona não é simplesmente Messi versus Cristiano Ronaldo. É um clube que lutou muito mais contra uma tirania de uma ditadura, contra um clube que foi beneficiado durante muito tempo por essa ditadura. Tem um peso histórico muito mais forte do que apenas dentro das 4 linhas. Só um comentário rápido antes de passar, que tem uma pergunta pro Max também. Vocês tentaram entrevistar vários jogadores, né? Que algum ouvinte mais crítico pergunta, né? Por que não ouviram jogadores que jogaram no Real, no Barcelona? E qual foi a dificuldade? Simplesmente de agenda? Ou vocês sentiram talvez que alguns jogadores não queriam abordar esse tema, talvez? Acreditamos que foi de agenda mesmo, né? Porque é um tema bem bacana de ser abordado, então acho que ninguém iria, vamos dizer assim, fugir de fazer um comentário que acrescentaria muito. Mas tentamos o Edmilson, tentamos o Silvinho, o Evaristo de Macedo também, mas não conseguimos contato. O Rivaldo também tentamos, mas infelizmente por questões de agenda, não por má vontade deles, acreditamos que não foi por causa disso. Nossas pautas são semanais, né? Então durante a semana existe conflito de agenda. Agradecer ao Silvinho que ele não pôde responder a entrevista com a gente, porque ele estava muito corrido. Ele é técnico do Corinthians. Na terça-feira ele viajou para Belém do Pará por causa do jogo do Goiás. E agradecer a ele que ele não pôde responder a entrevista, mas ele foi muito educado e falou que em outra oportunidade ele pode estar até conversando, mas nessa semana estaria muito corrido para ele. Tá okay. Ligamos até no gabinete do Romário em Brasília, mas também não conseguimos contato com ele. Né? Certo. Mas que bom, né? Que pelo menos o Silvinho, e fica o registro aí, educação é importante, cabe em qualquer situação. Você está no Observatório do Esporte, sintonizado em 105,7. Antes, então, da gente passar a bola também para o professor Max, que vai acrescentar bastante a respeito desse tema. Pois não, Tuca? Max, uma questão, né? Sempre a gente fala assim, essa questão de elementos culturais da Catalunha, e sempre se fala do idioma, né? A relação da Guerra de Secessão, mas quais outros elementos que a gente não conhece que você nomearia como elementos da cultura catalã? Max, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma relacionada que o Heitor acabou de falar sobre a relação da política com o futebol. E na chamada matéria, o Guilherme falou sobre uma interferência de generais num jogo, e você cochichou aqui com a gente o resultado. Acharia interessante o nosso ouvinte saber. Bom, em primeiro lugar, eu não sou especialista em futebol, né? Eu quero que fique bem claro isso. A minha especialidade é handebol. Joguei pela seleção da Espanha juvenil, inclusive, né? Não joguei, fiquei no banco, né? Mas tudo bem, né? Fui convocado, né? Mas já é alguma coisa, né? Olha, a questão é muito peculiar, muito particular, né? Que diz muito a respeito da história da Espanha, como que a Espanha se constituiu. E, na verdade, o que nós temos são nações, né? Não podemos falar de uma nação, nós temos várias nações dentro de uma nação, né? Quando a gente fala nação, implica em falar que há toda uma tradição, costumes, língua, forma de pensar, forma de agir, que é peculiar a uma região, né? Que pela nossa história vem desde o século XI, século XII, né? Que já é uma coisa muito, muito antiga, né? Agora, o que é ser catalão, né? Na verdade, o povo catalão é um povo muito receptivo, muito aberto, né? Embora tenha uma identidade também muito forte, mas particularmente eu não falo catalão. Toda vez que eu fui, não foi uma nem duas vezes que eu fui para lá, se eles percebem que você não sabe catalão, imediatamente eles mudam para o espanhol, né? Todo mundo fala o espanhol, né? O que aconteceu e o que acontece com essa região é que economicamente ela teve sempre uma ligação muito forte com a Europa, né? Catalunha é um porto no mar Mediterrâneo que transitava muito as mercadorias com os países da Europa, e teve uma vocação europeia muito forte,
né? Ao contrário do que é Madrid, que é mais uma vocação mais centralista, mais voltada para a América, mais voltada para outra área comercial. E isso sempre deu um choque de interesses econômicos muito fortes, né? Então, além da questão da identidade e da cultura, o que ocorre é uma divergência de enfoques econômicos muito forte nas duas regiões. Então, Max, eu tenho alguns dados aqui, aí depois você responde o Carlão. A Catalunha tem 7 milhões e meio de habitantes, ela tem 16% da população espanhola e ela é responsável por 19% do PIB espanhol. Né? Então, quer dizer, ela tem importância econômica muito grande dentro da Espanha. E até que ponto essa crise espanhola reanimou esse espírito separatista? Olha, Tuca, na verdade, se a gente for pensar como que historicamente se constituiu forte a região de Catalunha, quem incentivou economicamente a região de Catalunha foi o Franco, né? Porque havia essas compensações. Eu te reprimo politicamente, mas economicamente te dou vantagens. Isso aconteceu com a Catalunha, com o País Basco, enfim, é um ponto nevrálgico. Agora, o que a crise de 2008 apontou é um dado que não se falou e que os jornalistas não falam, mas é a região mais endividada da Espanha hoje. Ou seja, se ela tivesse hoje a independência, falia. Né? Isso é um dado. Né? Certo. E está comprovado que se deve, em grande parte, à corrupção dos presidentes da Catalunha. Né? Comprovadamente, inclusive... Eles têm um sistema de regime diferenciado. Sim. Os grandes ex-presidentes da Catalunha todos estão sendo processados por corrupção. Né? Então, o que acontece? Mesmo com essa situação toda, o governo central de Madrid é o que mais repassa dinheiro para a região de Catalunha. Né? Claro que é um sistema que nós temos monárquico, né? Republicano, mas um caráter mais republicano, mais democrático na prática, mas na teoria um pouco mais monarquista, né? E se a Catalunha não foi para a falência, é pelo dinheiro que recebeu do resto da Espanha, inclusive mão de obra, né? Isso tem que ser dito. No mundo globalizado, eu acho que é ridículo a proposta deles de se tornar independente. Né? Aliás, é sustentável, você acredita? Insustentável totalmente, né? Até porque a União Europeia hoje não tem muito sentido você ficar separado. Tinha muito sentido, por exemplo, quando eu estava lá e era jovem, eu apoiava o movimento da Catalunha, como apoiava o movimento do País Basco, porque era ir contra a ditadura. Então, naquele momento fazia muito sentido, sim. Mas depois que você tem uma democracia, né, que é um sistema democrático que está amplamente contemplado em todos os seus interesses. Veja, na Catalunha você não pode ser professor se você não é catalão. Você não pode ser policial se você não é catalão. Você não pode ocupar um cargo público se você não é catalão. Né? Na democracia pós-franquista houve uma reafirmação da identidade catalã. Total, né? Inclusive com o reconhecimento da língua e tudo mais. Mas, Max, parece ser um paradoxo, porque o catalão é republicano, contra a monarquia. E como que tem privilégios assim em relação à nacionalidade catalã? Não é que eles são contra a monarquia. Veja, Carlos, a monarquia foi uma solução encontrada depois da morte de Franco. Né? Quer dizer, quando o Franco morre, né? E a gente teve certeza disso depois de 4 dias, né? Quer dizer, porque ele morreu mesmo. Que ele morreu mesmo, né? O que ocorre é o seguinte, né? É que você cria uma constituição na qual todo mundo concorda em função de ter forças reacionárias muito fortes mesmo, principalmente nos militares, no setor militar, que você cria a figura do rei, da monarquia, que seria uma figura conciliadora dos interesses. Porque, na verdade, o que você faz na prática é substituir Franco pelo rei. Só que o rei tem todo o poder dentro de uma Constituição. O Franco não tinha o poder dentro de uma Constituição. Não é? Tanto é que houve levantes militares depois da morte de Franco e o rei teve que pôr a farda e falar, não, o chefe do exército sou eu. Né? Não é mais ninguém, todo mundo para casa, né? Todo mundo voltou para casa. Né? Mas o que de fato aconteceu é que, mesmo dentro da monarquia, se deu liberdade. Então, o País Basco conseguiu liberdade, tá? Os catalães conseguiram liberdade. A região de onde eu sou, do Reino de Leão, conseguiu liberdade. Eu não sou nem de Castela, nem de Catalunha, né? Sou de outra região. Nós temos liberdade, né? Enfim, se deu muitas possibilidades, né? De uma convivência que tivesse esse princípio do equilíbrio, né?
O que acontece é que a identidade dos catalães, do País Basco, e mesmo da região onde eu sou, né, da região de Leão, ela foi reprimida na época do franquismo, como vocês muito bem colocaram, né? E isto é algo que é cultural, é algo que carrega uma mágoa muito forte, um sentimento de ser explorado, de não ser reconhecido, de ser maltratado, de ser um cidadão de segunda categoria, quando na verdade eu sou de primeira categoria, né? E isso é um ressentimento que fica, né? E esse ressentimento é o que faz com que essa pessoa aqui, a figura do MAS, incentive aí o plebiscito, né? Mas é bom que tudo seja dito, né? A figura do Max, o Max é um político de extrema-direita, né? É absurdo você pensar que num regime democrático um sujeito da extrema-direita está propondo um referendo para se separar. Quer dizer, a Catalunha voltaria para a época pré-franquista, né? Quer dizer, de democrático não tem nada, né? Esse modelo, né? E falando com os professores, assim, que eu tenho mais contato, né? da região de Valência, não de Catalunha, mas é catalão que se fala lá, né? Mas de jeito nenhum aceitam a figura do MAS, né? Pode ser separação, sim, né? Mas sem romper a federação, né? O que eles querem é mais autonomia para algumas questões. E no fundo, o que se acaba acontecendo é que é um jogo tipo, o MAS recuaria se o Estado espanhol pagasse as dívidas da Catalunha. Uma troca, né? E o espanhol está governado também por uma direita meio brava, reacionária, e falou, não, meu cara, que cada um paga o que deve, né? Esse é o acordo da federação, né? E com isso, a população, na hora do plebiscito, ela pensou duas vezes, não só não compareceu, não é? Como não se manifestou. A maioria da população da Catalunha não se manifestou. Esses 2 milhões que compareceram, assim, se calcula que uma boa parte é funcionalismo público, né, não é nem população, são segmentos muito bem localizados, né, que compareceram em massa e que votaram por essa votação. Mas é uma votação simbólica que não tem valor legal nenhum, porque o governo da Espanha cortou. O professor Max, e no futebol, o que significa isso? E até também entrando no gancho da pergunta do Carlão, né? O resultado final do episódio que a gente citou na matéria. É engraçado, né? É muito engraçado como que o futebol pode ter essa repercussão. Mas, de fato, Franco usava o Real Madrid, porque o nome de Real Madrid é um nome muito engraçado, né? Quem deu o nome de Real foi um rei que houve na Espanha antes do Franco, Alfonso XIII, né? Que deu o nome de rei de Real para o Madrid, porque o Madrid não era real coisa nenhuma, né? E então o que aconteceu? Na Catalunha também. Então houve essa tentativa de reafirmar um time capaz de brecar o Real Madrid, né? Tanto que o episódio que vocês falaram aí, que é muito engraçado, que é a contratação do Di Stéfano, né? O Di Stéfano foi uma vingança do Madrid sobre o Barcelona, porque o Real Madrid queria contratar o Kubala, que era um excelente jogador, né? na Europa. E o Barcelona passou a perna no Real Madrid. Foi e contratou. E aí o Real Madrid aproveitou e contratou o Di Stéfano, porque o Di Stéfano jogava num time da Colômbia. Só que a Colômbia tinha uma liga paralela, não era reconhecida pela FIFA. E ele, mesmo sendo argentino, jogava no time do Milionários da Colômbia, né? E o que fez o Real Madrid? O Real Madrid negociou com o clube dele, lá de origem da Argentina, enquanto que o Barcelona tentou negociar com o Milionários. Então, o que a federação falou, não, essa negociação é ilegal, porque ele joga num time legal. Então, passaram a perna, né? E o resultado em questão foi o seguinte, foi uma disputa do campeonato da Espanha, então tinha tido o jogo de ida, né? E o Barcelona tinha ganho 3-0. Né? Aí o time, na hora de volta, então, o Madrid tinha que fazer pelo menos 4 gols. Né? Bom, o resultado final foi de 11-1. Né? Os generais fizeram gols também lá? Sim, entraram no vestiário, não entraram no campo, entraram no vestiário. Qualquer semelhança com a Copa de 78. Isolaram os jogadores. Né? O juiz era totalmente manipulado, controlado por aquilo que seria o Real Madrid. E foi um resultado tão escandaloso que até os próprios jogadores do Real Madrid reconheceram que tinha tido interferências externas. Né? Porque um time que ganha 3-0 não perde de 11-1. Né?
Mas no fundo era isso, né? Que será ser campeão da Espanha. Agora você imagina o que seria ser campeão da Espanha por um time de Catalunha. Isso o Franco jamais aceitaria, né? Tanto é que ele ia nas festas, nas comemorações do Real Madrid e nunca jamais entregou, nem fez assim, um ato de um esforço para entregar uma taça ao Barcelona, né? Ou ao Atlético de Bilbao, né? São os 3 grandes times que tem na Espanha, na verdade. São os únicos que nunca caíram para a segunda divisão. O resto todo mundo já desceu. Depois ele falou que não entende de futebol ainda. Não, especialista no futebol espanhol. Que é folclore, né, cara? Isso faz parte do folclore, como faz parte do folclore, por exemplo, na área do cinema, né? Então, tem até o cinema da década de 40, 30 e 40, né? Que as madames lá de Madrid ficavam escandalizadas porque se jogava lá na rua praticamente, né? E os jogadores se trocavam na rua, então já iam com o uniforme por baixo. O uniforme do Real Madrid é branco, né? Igual o calção. Então eles chamavam a polícia para reprimir o ato libidinoso, né? Onde já se viu gente jogando de calção no meio da rua, né? E até o final a polícia acabou entrando na torcida, né? Se apoiando o time, né? Mas isso não tem nada demais. Por exemplo, em Bauru, na época que o Noroeste jogava, também quando vinha o pessoal da Vila Falcão para treinar aqui no centro da cidade, houve uma queixa na delegacia de polícia, porque eles vinham mostrando as pernas, o que atentava contra os bons costumes da cidade de Bauru, né? Quer dizer, os senhores de Bauru reclamaram que as senhoras de Bauru viam as pernas dos jogadores do Noroeste, né? Então isso é um folclore assim muito conhecido, né? De você procurar atentar contra os bons costumes, enfim, jogo, esse tipo de questões. O problema é que no caso que está se tratando, né? O que estava por trás eram, sim, como vocês muito bem falaram, os interesses econômicos e políticos, né? Então, ceder, não ceder, levar indústria, não levar indústria, né? E de fato o Barcelona se tornou o único local na Catalunha onde se podia falar catalão, né? O resto era totalmente proibido, né? Mas no clube sim, podia falar, no estádio podia falar, né? E há toda uma história com relação a isso, né? Porque o símbolo do Barcelona as barras que eles colocam, né? Inicialmente eram vermelhas e amarelas, que é a bandeira da Espanha. Então o que Franco fez foi obrigar que colocassem só 2 vermelhas e uma amarela, que é a bandeira da Espanha. Quer dizer, simbolicamente eles tentavam falar, a nossa bandeira da Catalunha é vermelha e branca, só que tem muitas listas, e Franco falou, não, deixa só 2, né, que é a bandeira da Espanha. Uma forma de pressão. Tá certo, vamos chegando já na reta final do Observatório do Esporte deste sábado, mas antes até do nosso encerramento, da nossa ficha técnica tradicional, agradecendo a participação especial, né? Acrescentou muito, deu uma aula pra gente também a respeito da reportagem da semana, falando um pouco mais da Espanha, dessa relação também da Catalunha, de Barcelona, Real Madrid, várias histórias. Professor e doutor Maximiliano Martim Vicente. Professor Max, obrigado pela presença. Já fica o convite aí para participar mais vezes aqui do Observatório do Esporte. Eu que agradeço a oportunidade. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodouesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com os comentários de Carlo Napolitano e Tuca Américo, equipe de reportagem de Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida, Vinícius Passarelli e André Magalhães. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou
Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.